Você está prestes a ouvir o Procrastinador. Olá, pessoa procrastinadora! E aí, seus procrastinões? Pachequinho na área para mais um episódio deste podcast, dessa vez o episódio número 61. Meus queridos, mais de 60 episódios deste podcast, o que me deixa muito feliz e muito empolgado para este ano que está começando. E hoje eu tô aqui com mais uma fera, mais uma guerreira, e vocês sabem que eu tenho estado muito animado para conversar com essas pessoas nessa terceira temporada aqui de O Procrastinador. E eu já vou pedir para ela se apresentar, dizer para nós o seu nome e o que é que ela costuma dizer para as pessoas para explicar para elas quem ela é. Olá a todos que estão ouvindo, eu sou a Bruna Mann, triatleta profissional, triatleta por amor ao esporte, por gostar do que eu faço. Hoje eu me dedico a provas de longa distância, então as provas de Ironman, né? Embora Ironman seja uma marca, né? Mas é o que todo mundo conhece aí. E já tenho alguns pódios aí na carreira, muitas competições, muita experiência e muita coisa legal aí que a gente vai conversar hoje. Bruna, como é que foi que o esporte apareceu na sua vida? Como é que ele surgiu na sua vida? Como que você aderiu ao mundo do esporte? Olha, eu sempre gostei muito de esporte, desde pequena, embora na minha família não tenha nenhum atleta, assim, ninguém de perto que praticasse alguma coisa, mas eu sempre gostei muito de esporte. E eu comecei na natação e competição, assim, mas nunca me destaquei, assim, na natação, mas sempre gostei muito de treinar. E da evolução dos treinos, de voltar para casa cansada, toda essa sensação do processo, né? E aí eu usava a bicicleta para me locomover e meu momento de lazer era andar de bicicleta pela cidade, ir na casa das minhas amigas e levar elas para pedalar também. E aí eu fui desenvolvendo esse prazer pelo ciclismo. Eu sou de Piracicaba, e aí em Piracicaba ia ter uma prova de triatlo. E aí eu falei, por que eu não vou participar, né? Na verdade foi o meu personal trainer na época que falou, seja nada, já pedala e tá correndo aqui na academia, vai lá fazer para ver o que acontece. E aí eu fui e me apaixonei pelo esporte da primeira competição já. E você falou uma coisa interessante, que era o seu momento de lazer. Quando você se torna profissional, quando você trata e tem o esporte como a sua profissão ou uma das coisas que você faz assim de forma mais séria, mais profissional, isso tira um pouco do lazer ou o fato de ser o lazer te impulsiona para ter mais garra para fazer aquilo? Essa pergunta é um pouco complicada, eu acho, assim. Na verdade, a gente tem que ter essa seriedade e não, mas sem perder a essência do esporte. Acho que isso é o mais difícil, é uma linha bem tênue aí. Porque eu gosto muito de treinar, mas eu não posso, porque eu gosto de treinar, fazer o treino do jeito que eu quiser, sabe? Então, eu acho que tem alguns momentos no treino que são muito... Tem alguns treinos que são, assim, você tem que simular a prova e tem que estar bem focado, como tem alguns outros treinos que não são... acho que é a minoria, né? Que são treinos, assim, para você sentir, para você se conectar com o esporte. Eu tenho alguns treinos, assim, corre, sem se preocupar com o pace, sem olhar o relógio. Essa essência leva a gente a um estágio maior. Então, eu acho que a maior preocupação é
A minha preocupação é não perder essa essência, que quando você começa a perder, às vezes a performance piora. Então tem que ter um equilíbrio aí entre as coisas, não ser oba-oba, né? Só lazer, mas também cuidar para não deixar perder a essência. Você acha que essa seriedade, essa coisa que o atleta ele tem de ter, igual você falou, você vai ter treinos que são mais tranquilos e você vai ter treinos que são mais sérios, que você precisa estar realmente entregue, focada naquilo que você está fazendo. Você acha que isso é uma coisa que é até importante de pessoas que praticam esporte só por lazer ou para ter uma qualidade de vida maior ou para desenvolver um corpo que responde melhor aos seus impulsos e que não se rende tanto ao humor do dia e consegue assim ter mais produtividade? Enfim, a gente sabe que o esporte ele dá mais qualidade de vida para as pessoas. Mas você acha que aderir a um pouco desses aspectos que são coisas que estão mais na vivência do atleta profissional, de ter mais seriedade, de ter treinos com mais atenção, mais concentração, isso é benéfico? Você acha que isso traz algo positivo também para a vida da pessoa que faz às vezes um esporte mais por lazer do que de forma séria? Olha, eu acho que tem os dois lados, né? Eu acho que tudo a gente tem que buscar um pouco de equilíbrio. Eu convivo com muitos atletas amadores e as pessoas né, e eles gostam de fazer treinos bons, treinos focados, e isso é muito importante, né? Principalmente ter profissionais orientando. Então, eu acho muito importante para a evolução e para manter a disciplina, né? Para a pessoa se manter motivada, eu acho muito legal. O que me preocupa é a forma com que isso é feito. Então, eu já conheci também alguns atletas que acabavam deixando a vida social de lado, deixando a família. Então, isso eu acho que acaba comprometendo um pouco e as pessoas acabam confundindo um pouco qual o objetivo do esporte, né? Então, eu acho, a minha visão, né, mesmo... né, atletas amadores que visam resultados em campeonatos mundiais e tudo mais, que a gente sabe que tem muitos que têm essa seriedade, acabam deixando outras coisas de lado e a vida acaba passando, né? Então, eu acho que é importante manter isso, e quando você convive com atletas profissionais que realmente têm que ter essa seriedade e buscam essa evolução, o que eles querem mais é cuidar dos momentos de lazer, e quando eles estão no momento de lazer, eles estão ali presentes, eles não estão pensando no dia seguinte, sabe? Então, eu procuro nesses atletas que buscam ligar, e não nos que ficam, ai meu Deus, amanhã eu tenho um treino importante, então eu não posso fazer nada, eu não posso ir passear com a minha família, eu tenho que ficar com a perna pra cima, sabe assim? Então eu acho que isso, para mim, funciona mais, mas cada um tem uma forma de funcionar aí, né? Quem sou eu para julgar as pessoas? Mas só falando minha opinião. Eu acho que muito da vida é uma busca por equilíbrio, né? Às vezes a gente entra muito de cabeça numa coisa e esquece que tem que ter a descompressão. Eu sempre falo um pouco sobre isso. Tem até vídeos no canal no YouTube aqui do Procrastinador onde eu falo sobre as não coisas, que seria meio que um conceito meio doido que eu pensei um dia. Tava correndo e pensei nisso, falei, olha que loucura. Existem as coisas e existem as não coisas. Existe, por exemplo, a disciplina e a não disciplina. O que seria a não disciplina? Não é você não ter uma rotina, não seguir e fazer aquelas coisas que você se propôs a fazer naquele dia. Seria umas férias, seria um momento de relaxamento, seria aquela hora que você chega em casa e vai assistir um filme com a sua família, seria aquela hora que você vai viajar, vai curtir. Essa seria a não disciplina, por exemplo. E já falando sobre isso, Bruna, você é uma pessoa disciplinada? Tô sim, tem que ser, né? Eu acho muito importante a disciplina para a gente conseguir alcançar os resultados, né? Principalmente no treinamento. Então não tem como
Você tem um objetivo, tem um planejamento, aí você fala, hoje eu vou fazer, amanhã não, e aí não dá. Mas eu acho que dentro da disciplina, a gente tem que ter a não disciplina, como você falou também. Tem que ter alguns momentos de descontração, alguns momentos para descansar a cabeça, descansar o corpo, isso faz parte, sabe? Então, saber desligar, eu acho que faz parte da disciplina. É muito importante a gente ter também essa noção de recompensa, né? Acho que muitas vezes a gente acaba ficando meio refém do humor do dia, meio refém de si próprio mesmo ali, por não ter essa noção muito bem estabelecida de, poxa, eu vou treinar, poxa, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, mas eu tô fazendo isso por um motivo. E o motivo é o desfrute, né? Se a gente não desfrutar, eu acho que é meio complicado, assim, de... por que eu tenho um objetivo de fazer alguma coisa? É claro que você, por exemplo, quer desfrutar um pódio, mas você quer desfrutar um pódio também para desfrutar com a sua família no momento de descompressão, no momento de tranquilidade. Até muitas empresas aí grandes, já conhecidas como Google, enfim, diversas empresas já trabalham com esse conceito de ter uma área ali de descompressão, onde a pessoa trabalha por um período do dia ali e na hora que ela quiser, que ela sentir que ela precisa descansar, ela vai para essa sala, tem jogos, tem um lugar para ela deitar e dormir. E isso é uma coisa que tem funcionado muito para essas empresas, né? Você acha que essa é uma parte legal, assim, realmente necessária? Essa parte de, bom, eu vou planejar, eu vou fazer tudo que for preciso, mas eu preciso ter uma recompensa para fazer isso? E além disso, você tem alguma dica para os nossos ouvintes aqui, nossos queridos procrastinadores, para se desenvolver mais disciplina? Então, na verdade, a recompensa faz parte do hábito, né? Então, se a gente for na essência aí do hábito, né? Como desenvolver hábitos, a gente tem aí sempre a recompensa, que tá presente. Não tem como a gente falar que ela não... né, que excluir ela e falar, eu faço só por prazer e enquanto eu tô fazendo... Pera aí que eu me enrolei. Dá pra voltar, depois você corrige vontade, aí. tranquilo. Eu costumo falar que aqui é ao vivo, sem cortes, mas tá tranquilo. Não vale, tem que ter um cortezinho. Não, mas vamos lá. Depois você vê o que você consegue fazer. Mas o que eu quis dizer é assim, a essência da mudança de hábito tem a recompensa. Então não tem como a gente dissociar isso, né? É muito importante a gente incluir recompensas ao longo do dia, né? Então, o que eu acho legal, assim, uma coisa que eu faço, eu gosto muito da sensação do treino e de terminar o treino, né? Colocando para mim a realidade. Então, por exemplo, a sensação do pós-treino, de estar cansada, para mim já é uma recompensa. Ou a sensação durante o treino, então eu fazer um treino pesado um dia e saber que no outro dia eu vou ter um treino leve e curtir aquela sensação, tá ali fazendo, eu já me recompenso fazendo o treino mesmo, né? Mas eu acho importante também programar outros tipos de recompensa, né? Agora a gente tá passando por um momento sem competição, né? Mas é muito comum a gente ver o pós-prova da galera comemorando, tá ali todo mundo junto, né? Comendo o que gostaria de comer, o que se privou por muito tempo. Eu só acho que, né, tudo tem que tomar um certo cuidado em não só fazer pela recompensa, né? E tentar, o que eu acho mais importante é tentar ter a recompensa durante o processo, né? Porque senão agora também todo mundo não treinaria mais, né? Não faria mais nada. Então essa recompensa durante, eu acho muito importante. E diz aqui pra mim, Bruna, qual o ensinamento mais poderoso que o esporte trouxe pra sua vida? Olha, eu acho que justamente isso, que com disciplina e determinação, e se você for lá e fizer, você consegue atingir seus objetivos. Assim, eu sou uma pessoa que eu não me considero um talento no esporte, eu me considero uma batalhadora, assim, porque tudo eu fui conseguindo devagar, treinando bastante e me dedicando,
e atingindo os objetivos que eu nem imaginava que eu conseguiria, assim, sabe? Então, eu sou muito realizada com isso. E qual é o segredo da sua dedicação, Bruna? Olha, eu gosto muito do que eu faço. E eu acho que por mais que a gente fale, né, é muito complicado na sociedade de hoje você ter um trabalho que você gosta e conseguir sobreviver com isso, né? Então, esse é um dos pontos que me deixa muito feliz hoje, assim, de eu ter conseguido atingir os objetivos, né? Tenho muita coisa ainda para conquistar, mas nesse caminho aí eu consegui fazer o que eu gosto e unir muitas coisas. E acho que fazer o que você gosta e o que você gosta ser o esporte no Brasil é até mais complicado, né? Assim, você acha que falta muito pro esporte no Brasil ser uma realidade mais palpável, que mais pessoas possam sonhar em ser atletas e de fato conquistar a liberdade sendo atletas? Eu acho que falta muito, muito mesmo, assim. Eu tenho a oportunidade de estar em outros países e vivenciar um pouco da realidade dos outros atletas, né? Infelizmente, principalmente a valorização, né? A valorização do atleta, dos próprios atletas que competem. Isso é o que eu acho mais estranho aqui no Brasil, sabe? Às vezes a gente é desvalorizado pelos próprios amadores. Então, lá fora, os atletas amadores, eles valorizam muito os profissionais, sabe? E a dedicação, o tempo. Aqui, às vezes, a gente vê atletas amadores sendo mais valorizados que profissionais. Então, acho que, não sei, no Brasil é tudo muito estranho, né? Essa inversão de valores, essas coisas, eu não concordo muito. Mas é uma coisa que também a gente tem que aprender a conviver, né? Eu não posso ficar querendo mudar o mundo. Mas eu acho que falta muito ainda, falta muito. Você não pode mudar o mundo, mas digamos que você pudesse mudar alguma coisa dentro da cabeça das pessoas. Não estou dizendo que você gostaria, mas digamos que você ganhou esse poder. Você pode mudar alguma coisa dentro da cabeça das pessoas. O que seria? Eu acho que o mais importante seria entender a história de cada pessoa e valorizar pelo que ela construiu, assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, um atleta que tem um talento gigante e se dedica e tem, né, e não tem uma comunicação muito desenvolvida, assim, não consegue se expor nas redes sociais, por exemplo, eu gostaria que ele fosse muito mais valorizado do que uma outra pessoa que simplesmente faz postagens, entendeu? Então, eu acho que e não vive o esporte, não tem a coragem de abrir mão de todo o resto para viver o esporte. Então, isso eu acho que eu mudaria isso, essa valorização do atleta. Eu conversei... De todas as áreas. E eu não falo só do triatlo, não. Eu falo de ciclistas, de corredores, né? Todos os atletas, que eu já convivi com muitos atletas que abrem mão de tudo, têm a coragem de abrir mão de tudo e infelizmente não tem assim, não conseguem, não tem um apoio para se manter ou não conseguem, né, hoje fazer essa parte da divulgação e se divulgar e falar nas redes sociais e acabam caindo no esquecimento aí. Eu conversei aqui com a Mariana Orrata e a gente tava falando muito sobre isso. Ela falou muito sobre isso, sobre como a gente não valoriza os nossos ídolos do esporte. E eu tava contando que aqui na minha cidade, mesmo aqui em Viçosa, tem uma história de uma moça que eu acho que ela nem é viva mais, pra falar a verdade, mas ela ganhou uma medalha olímpica no levantamento de peso e ninguém sabe disso. Simplesmente acho que só quem está envolvido com o esporte. Eu descobri isso porque na época eu fui fazer ginástica olímpica aqui na Universidade Federal
e tinha um projeto de circo e ginástica olímpica lá, e dentro do projeto eles falavam sobre alguns atletas da cidade que tinham ganhado um destaque. E a gente não ouve falar dessas histórias, né? Inclusive eu tenho usado e aberto aqui o Procrastinador e sempre peço para os meus convidados para me indicarem pessoas que eles acham que seriam legais de trazer aqui, porque primeiro que aqui é uma vitrine para pessoas inspiradoras, para pessoas que têm um mindset que pode ajudar os procrastinadores. O procrastinador existe porque, primeiro, todos nós somos procrastinadores por natureza. A mente humana, ela é preguiçosa, ela tá sempre tentando poupar energia, então nós somos procrastinadores por natureza e cabe a nós lutar contra essa procrastinação. E segundo, porque eu era muito procrastinador e eu usei dessa ideia para me movimentar em todas as áreas da minha vida, não só necessariamente nesse projeto. Então eu sempre tento trazer aqui uma galera que tenha coisas muito interessantes para dizer para os procrastinadores, especialmente para mim, porque eu aprendo muito com vocês. E eu acho que o atleta ele tem muitos aspectos da vida diária, do dia a dia, não só do esporte, mas que o esporte também traz para o dia a dia da vida da pessoa, que podem ser aproveitados por muita gente. Mas a gente vê de fato que, assim, não tem uma valorização real. Se você perguntar para uma criança qual é o ídolo dela, se ela acertar no Brasil um atleta, provavelmente vai ser um jogador de futebol muito famoso, ou um cantor, ou enfim, mas ela raramente vai citar um atleta, vai falar, meu ídolo é o Bernardinho, que é um treinador, meu ídolo é o Giba, meu ídolo é... É muito difícil disso acontecer, né? E Bruno, você acha que existe muita vaidade dentro do meio esportivo, graças a essa explosão das redes sociais e dessa atenção que a gente tem recebido graças a essas redes? Ah, tem sim. Primeiro, bom, a Rata para mim sempre foi um exemplo de atleta. Eu gosto muito dela aí, o Reinaldo também é um super atleta aí que eu acho que poderia ser muito mais valorizado, mas é isso, né? Eu acho que tem muita vaidade e, infelizmente, falta muito conhecimento, né? As pessoas se deixam levar por simplesmente pela parte visual, né? E falta muito profundidade. Se a gente for analisar o que tem de conteúdo, né, dessas pessoas que acabam tendo esse sucesso nas redes sociais, você fala, não tem nada, né? O que tem ali? Não tem nada. E se você for buscar o conteúdo, né, a vivência de um atleta de verdade eu bato muito nessa tecla de coragem, sabe? Porque tem que ter muita coragem para você abrir mão de tudo e falar, eu sou atleta profissional. Você vai sofrer preconceito na sua família, você vai sofrer preconceito das pessoas que você convive. Ah, tá, mas você treina, mas o que mais você faz? Não, eu vivo disso. E isso é muito complicado. Então, eu acho que falta muita essa valorização e desses atletas que têm essa coragem, né? Tem essa coragem de falar, não, eu sou atleta e eu visto essa camisa e descansar faz parte do meu treino, que é um outro tabu também, né? Mas essa vaidade, infelizmente, existe muito. E, infelizmente, é o que rege o mercado. E eu sou uma pessoa que eu brigo muito por isso, assim. Eu gostaria de contribuir para ter essa valorização, assim. Se você me perguntasse o que eu gostaria de deixar de legado, é justamente isso, a valorização dos atletas de verdade. Você acha que existe algum fator cultural que impede que nós, como povo, prosperemos não só no esporte, mas em, sei lá, qualquer aspecto e qualquer área da nossa vida? Não todos, mas de uma forma geral, dentro de uma bolha gigantesca de senso comum. Existe um fator cultural que atrapalha o brasileiro a ter mais prosperidade, a realmente sair dessa prisão, desse cárcere da própria mente? Olha, eu acho que justamente a falta de conhecimento, né? O contentamento com as coisas rasas, né? Com o senso comum, né? Se você olhar os influenciadores
falam sempre a mesma coisa, sempre o mesmo discurso, e existem muitas pessoas que seguem e falam, ele tá falando pra mim. Ele tá falando pra você e pro resto do mundo, mas você também consegue fazer o que ele tá fazendo, sabe? Então acho que falta muito isso, assim. Eu acho que é o conhecimento, a falta do conhecimento e você se contentar com muito pouco. O meu irmão é músico e ele canta seresta, que também é uma coisa um pouco inusitada para a idade dele, né? Eu ia comentar isso, também... que é realmente muito inusitado. E aí, assim, as músicas que ele canta, todas as músicas têm uma história. E aí, se a gente for ver hoje, o que faz sucesso? São músicas que colam na nossa cabeça sem nenhuma... como um chiclete que não tem uma letra pautada em nada e todo mundo aceita isso, né? Acho que esse é o grande problema. As pessoas aceitam e a grande maioria, né? E aí é falta de conhecimento, assim. Eu acho que, infelizmente, nosso sistema educacional propicia isso e as pessoas acabam consumindo quando elas podem escolher o que elas vão consumir, né? De tudo, principalmente na internet, elas vão consumir o que é mais raso, o que é mais óbvio, em vez de buscar o conhecimento. Eu conversei aqui com a Karina Lefebvre, o nome dela é francês, eu sempre tenho uma dificuldade de pronunciar ele, mas ela foi parte da equipe Atena Brasil. Eu sempre cito essa conversa aqui, eu sempre cito várias conversas aqui porque tem sido muito legal de fato fazer, mas ela foi parte da equipe brasileira, de uma das equipes, né, que participou da Eco Challenge Feed 2019, e eu tava falando com ela uma coisa. Eu acho que, eu tenho pra mim, até uma coisa meio conspiracionista, assim, eu tenho consciência disso, mas eu tenho pra mim de que há um plano pra sabotar a gente nesse sentido que você tá falando. Poxa, a gente consome muita coisa rasa, tanto no sentido de conteúdos que a gente assiste na televisão, livros que a gente não é ensinado a gostar de ler, filmes que normalmente são filmes rasos, com temáticas de vaidade, com temáticas de um romance bobo, piadas bobas. A gente é muito, parece que treinado a vida inteira para se acostumar com a mediocridade, para se acostumar com ser na média. O brasileiro, às vezes eu sinto que, igual você falou, olha, se vocês estivessem fora daqui, certamente vocês teriam muito mais apoio. Eu não sei, não estou dizendo que dentro do seu contexto familiar vocês não têm apoio por um querer ser atleta, o outro querer ser músico e tocar seresta, mas se a gente for pegar pelo senso comum do povo brasileiro, é muito difícil você ter uma base de apoio de muitas pessoas que vão olhar para isso e falar, caraca, que diferente, que legal. Olha que legal, vocês estão saindo daquela média que só quer saber de fazer uma coisa como se existisse um caminho e só por esse caminho você pudesse seguir. E eu tenho pra mim que existe sim uma intenção, não sei de quem, não sei porquê, mas existe sim, às vezes até de forma inconsciente, mas existe sim uma intenção por trás aí de treinar o povo brasileiro para ser um povo que não consegue muito sair dessa coisa da vaidade, dessa coisa de fim de semana, dessa coisa que realmente limita. Eu sinto muito isso. Eu passei por uma fase de rompimento de uma personalidade anterior que eu tinha e de hábitos muito ruins que eu tinha. Eu comecei a notar que era como se eu tivesse vendado. Eu passei grande parte da minha vida me preocupando com coisas que não necessariamente são importantes, né? E agora, mudando um pouquinho aqui, eu queria saber de você quais são os seus princípios mais valiosos, Bruna. Olha, bom, só comentar um pouco o que você falou, eu concordo muito, eu acho que é isso, né? A gente, infelizmente, acaba sendo ensinado, né, de certa forma, a seguir esses padrões, e quando a gente sai do padrão, realmente é bem difícil, assim. Eu confesso que, assim, eu e meu irmão, a gente sofre bastante, acaba sofrendo esse preconceito, assim, mas os nossos pais, que são as coisas mais importantes pra gente, sempre nos valorizaram e sempre estiveram ao nosso lado. Então, isso faz com que a gente continue, sabe? Então, isso eu acho muito importante. Eu tive a oportunidade de morar fora do país por um tempo, ele também, e a gente acho que saiu dessa caixinha
um pouco por isso também, ter vivenciado outras culturas. Mas respondendo a sua pergunta, os meus valores, eu valorizo muito a família, para mim é a base de tudo, e justamente nunca estar fechada para o conhecimento. Então, eu sempre busco, eu busco novos conhecimentos, novas experiências, conhecer pessoas diferentes, até as que não concordam comigo, e buscar esse conhecimento sempre para mim é muito importante. Fala aqui pra mim, essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos os atletas que têm passado por aqui e é muito legal ver quais são as respostas que eles têm. Eles normalmente respondem algo parecido no começo, mas do meio pro fim é sempre diferente, é sempre muito legal de ver isso. O esporte, ele é mais corpo, mente ou alma? Aí, olha, para mim é uma mistura de tudo, assim. Eu vivo muito assim esses três elementos. Então, eu acho que você tem que se preocupar com as três coisas. E para mim, assim, eu tenho alguns exemplos de provas que eu vivi com a mente e a alma ali, e o físico responde porque está treinado, né? Mas se você pensar só no físico, eu acho muito difícil ter bons resultados, sabe? Eu prezo muito por isso e tive já vários ensinamentos nesse sentido, assim, de ter sensações boas, estar em lugar legal. A essência é muito importante. Nossa, eu me conecto, sabe, com o ambiente, com o lugar, com as pessoas que estão ali. Cada coisinha tem o seu valor dentro da competição e das pessoas que eu convivo também. Então eu acredito muito nas três coisas. Eu tive conversando aqui com o Wagner Romão e ele tava me falando que chega um ponto pra ele, dentro do Ironman, que a prova fica chata. Que ela meio que perde a graça, que segundo ele, pra ele, é ali no quilômetro 30 da maratona, e que pra ele aqueles últimos 12 quilômetros são muito doloridos, assim, você tem que ter uma vontade muito grande pra poder encarar aquele final da prova. Eu queria te perguntar, você lida com pensamentos de desistência durante a prova? Tem vários, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho uma característica de ter uma prova um pouco crescente, justamente porque eu uso muito os pensamentos ao meu favor. Então, por exemplo, no quilômetro 30, para mim é assim, cara, só falta 12. O que são 12 quilômetros? 12 quilômetros eu corro num treino fácil, num treino tranquilo. Então, ao invés de eu colocar essa barreira nos 30, eu inverto o jogo e eu já ganhei provas assim, na última milha, né? O meu último Ironman em Wisconsin, eu passei a que estava em terceiro, acabei chegando em terceiro, faltando uma milha para a chegada. Então, para mim, assim, só falta 12, tá todo mundo sofrendo e vamos ver quem consegue lidar com isso melhor. O atleta dessas provas mais longas, ele lida com muita dor? Lida, né? O tempo todo. E você tem algum... Não tem jeito. Você tem algum treino específico para isso ou você vai aos poucos desenvolvendo uma casca mais grossa para lidar com isso? Os treinos vão desenvolvendo essa casca, né? Não tem... eu acredito que a somatória dos treinos vai desenvolvendo. Semanas duras, semanas, né, um dia após o outro, vai desenvolvendo uma casca maior do que um treino específico, sabe? Então eu sinto muito isso na preparação. Então a gente começa a fazer períodos muito intensos e aí essa casca vai ficando mais dura, né? Então, para a hora da prova, você saber lidar com isso. E eu penso também que quanto mais difícil for o treino, quanto mais dor você tiver que suportar no treino, mais fácil vai ser no dia da prova. Então eu uso isso meio que como um mantra meu aí, para conseguir fazer os treinos na excelência e chegar na prova, porque daí na prova a gente tá um pouco mais descansado, né? Não que não vai doer muito. Mas essa carga do dia a dia, ela é bem pesada, assim.
Olha, gente, isso é muito interessante. Você que está ouvindo aí, eu quero frisar que você preste bastante atenção nisso que ela acabou de dizer, porque isso é uma coisa que pode ser exportada para as nossas vidas, no cotidiano. Quanto mais você se prepara para algo e sofre previamente por algo, mais você vai estar preparado para não sofrer tanto por aquilo no dia. E eu não tô falando de você ficar carcomido na ansiedade por alguma coisa, mas quanto mais você se prepara, porque isso é uma coisa que eu aprendi, crescer dói, treinar dói, e não é uma dor só física. É uma dor também emocional, psíquica. E muitas vezes a gente só quer a recompensa. A gente não quer a dor para ter aquela recompensa. E crescer dói, estudar dói, treinar dói, trabalhar dói. A gente gostaria, fala a verdade, muita gente, acho que todo mundo gostaria de estar tranquilo. Você talvez gostaria de estar tranquila morando na praia ou morando onde você quisesse e competindo só pelo amor e com as contas pagas e sem precisar tanta preocupação, só na descompressão. Mesmo que você goste daquele negócio de treinar duro e se dedicar, eu acho que todo mundo gostaria de não precisar de crescer, de já vir formado. Então crescer dói. E por quê? Porque tem que doer, porque assim a gente vai ficando mais preparado para fazer as coisas. E agora eu queria te perguntar, Bruna, se essas provas de longa distância, elas são um palco de autoconhecimento? Nossa, muito, muito. Eu me apaixonei por provas de longas distâncias justamente por isso, assim. Acontece muita coisa na prova, né? Na verdade, eu falo que é muito difícil, é muito mais difícil dar certo do que dar errado, né? Porque é muito tempo, muita coisa errada pode acontecer, né? Errada, assim, dentro do planejamento. Então, podem acontecer coisas na natação, podem no ciclismo, que você depende do equipamento, você pode ter problemas com o equipamento, com a alimentação, cair, ter um acidente, enfim, os fatores são são muito maiores do que dar tudo certo e você fazer uma prova perfeita. E como você vai lidar com isso é o mais interessante, né? Então, assim, e é isso que faz você ter um bom desempenho na prova. Então, eu sempre uso os ensinamentos que eu tenho no esporte para minha vida. E eu acho que a prova, né, a prova longa, ela traz muito isso pelo tempo que demora para acontecer, né? Então, comparando com uma prova mais curta, na prova mais curta você não tem chance. Se você perder, por exemplo, no triatlon, né? Falando aí de provas curtas no triatlon, se você perder tempo na natação, acabou a prova, né? Você já não consegue mais pedalar junto, não consegue correr junto. No Ironman, você tem um certo tempo para recuperar, porque pode acontecer coisa errada com todo mundo que está competindo com você. Então, eu faço muito essa analogia do esporte com a minha vida e principalmente as provas de longa distância, assim. Foi o que me fez me apaixonar por esse tipo de prova, assim, justamente por isso. Por ter que estar focado o tempo todo, ter esse autoconhecimento. Tem gente que me pergunta, pô, você fica 5 horas pedalando, o que você pensa? Aí eu falo, eu não sei, eu penso que tá acabando, que eu tô curtindo tá ali, cada hora eu vou pensando alguma coisa, vou fazendo força, vou mirando os adversários, e a cabeça vai embora, e ter esse autoconhecimento é muito importante. E a gente também treina isso, faz isso nos treinos, né? Então, quando eu tô na parte específica, eu faço questão de fazer treinos sozinhas, porque na prova eu vou estar sozinha. Então, alguns treinos eu tenho que fazer sozinha, eu tenho que me preparar para estar ali sozinha, porque também não adianta, né? Você só treina em grupo, e aí, por mais que não converse, tem alguém ali, te dá uma segurança, te dá um ritmo, te dá uma coisa, e daí na prova você fica sozinho, o que acontece? Vai parar? Vai sentar e vai chorar? Então é isso, a gente tem que se preparar para tudo, e como na vida, né, o que você falou, a gente tem que se preparar para os momentos que podem acontecer, e os momentos difíceis que fazem a gente evoluir, né? E quando a gente
passa por um momento difícil, evolui e consegue melhorar isso que você falou, assim, como você mesmo deu a sua experiência, né? Relatou que você passou por uma mudança e você muda. Eu acho que a satisfação de você ter conseguido não tem uma recompensa melhor, né? Que é a satisfação que a gente tem quando passa a linha de chegada, né? De uma prova como essa. E uma coisa muito interessante sobre isso é que você tá ali numa conexão, igual a gente falou mais cedo, corpo, mente e alma. Você precisa ter alma, você precisa ter aquele tesão de fazer, aquele propósito, aquele amor pela coisa. Mas se você treina o seu corpo, você tá treinando a sua mente e é aquela coisa, a gente muitas vezes tem que... É preciso mudar a mente para mudar o nosso comportamento, mas se a gente muda o corpo, a gente também muda o nosso comportamento, porque grande parte não, a grande maioria da comunicação humana, e não só da comunicação de uma pessoa para outra, mas da comunicação da pessoa com ela mesma, é física. A gente usa 7% de comunicação verbal, ou seja, as palavras elas são muito novas para nós. Nós desenvolvemos as palavras há muito pouco tempo e o nosso cérebro é muito mais antigo que isso. Então a gente tem uma comunicação que ela é muito mais corporal do que necessariamente verbal, né? A gente se entende, vamos supor que se a gente estivesse conversando pessoalmente, eu já teria entendido de você várias coisas sem você precisar falar. E às vezes você teria falado várias coisas que eu teria interpretado por outra forma porque estava tendo ali na sua comunicação corporal algo que me desse uma outra mensagem. Por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes a gente fica muito nessa questão de o mindset, eu preciso ter uma mudança muito grande na minha mente. Mas se você tem o seu corpo fazendo algo, a sua mente responde a ele. Porque uma simples mudança na sua postura, olha, antigamente eu andava encurvada, minha postura era uma postura de derrotado, uma postura de para baixo. Quando você tem uma postura para baixo, você está facilitando que o seu corpo entenda que a sua comunicação é essa, portanto, isso é importante para você. E a mente ama a gente, ela tá aí para nos proteger, para fazer com que a gente sobreviva. Então a gente às vezes tem mais uma postura assim meio triste. Você vai ficar triste, porque pra sua mente é isso que você deseja ter, é isso que você deseja fazer. Então acho que é muito interessante essa questão de provas de longa distância, porque você tá conectado com o seu corpo num nível muito diferente do que outras práticas esportivas. Não tô dizendo que em outros esportes, em outras práticas, você não vai ter uma conexão de autoconhecimento muito forte. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando você chega nesse nível de desgaste físico, se você tá literalmente forçando o seu corpo, né, pra um ponto que é diferente. E eu acredito que isso faça, de fato, com que você também crie essa casca mental. E eu queria saber de você, você acha que para concluir uma prova dessa, você precisa ter mais resiliência física, mental, emocional, as três? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As três, né? Não dá para separar. É muito importante ter as três e a gente tem que é isso, né? Treinar a nossa mente, treinar o nosso corpo a ter boas sensações, a sofrer, a como resistir a isso, né? Então, eu acho que para terminar uma prova dessa, você tem que estar muito bem alinhado e tem que estar muito bem com você, né? Então, acho que o mais importante, assim, você vai ficar muito tempo com você. E se você não gostar de você, você não vai conseguir treinar. É meio, né? Você fala, pô, mas como assim? Porque numa prova de 9 horas, sei lá quanto tempo, 10 horas, 12 horas, você vai ficar nessa prova, nesse tempo específico, você vai ficar só com você. E os treinos que você tem que ficar, que você tem que se aguentar, você tá triste, você tá feliz, você vai ter que saber lidar com isso. Então você vai ter que se resolver e esse autoconhecimento é muito importante. Se você não tiver tudo trabalhando junto, né, a mente, o corpo, a alma alinhado, você não vai conseguir, porque vai entrar em colapso ali, né? E eu acho... E é uma das coisas que eu busco muito, assim, por exemplo, tem gente que
que costuma correr com música, pedalar com música e tal, e eu falo, eu não gosto muito, só quando eu tô em casa, assim, às vezes eu preciso usar isso como um escape, mas eu gosto muito de me conectar comigo, estar comigo, sem distrações, porque isso que traz essa conexão, né, para você usar na hora da prova. De fato. Acho que isso é uma coisa que eu, na minha experiência correndo, já percebi que quando eu corro com música, eu tenho mais dificuldade, porque eu não me conecto tanto comigo, eu não percebo os meus pensamentos com tanta clareza, isso é muito importante. Eu não consigo focar muito bem na minha respiração, por exemplo. E falando sobre foco e concentração, você se considera uma pessoa focada, concentrada? Eu me considero, viu? Sou bastante, assim, e é até engraçado, porque eu não presto muita atenção no ambiente, assim, caminho, sabe? É muito engraçado, porque, por exemplo, uma prova, se você falar, repete o caminho que você fez na bike, eu vou falar, não sei nem por onde eu passei, eu tava tão focada que eu não sei repetir. Eu lembro que eu passei por uma ponte, mas onde como faz para chegar, eu não sei. E às vezes eu tô em treino, assim, também. Às vezes eu vou em algum lugar que, né, a gente não tem todas as melhores condições para treinar. Então eu vou num lugar pequeno que eu tenho que dar várias voltas. Eu não sei nem quantas voltas eu dei, sabe? Eu fico contando, tentando perceber outras coisas, sentir meu corpo, ver o ritmo que eu tô, me concentrar ali, e eu não fico muito prestando atenção, sabe? Em quantas vezes eu vou fazer, se esse não for o objetivo do treino, onde eu tô, por onde eu passei. Então é até engraçado, eu sou bem focada. E você acha que tem como treinar isso? Você teria alguma dica para quem se sente meio disperso e gostaria de ser mais focado? Eu acho que dá para exercitar isso, assim, né, de forma gradual. Por exemplo, hoje eu vou fazer uma coisa e meu foco vai ser esse, né? E não tentar também focar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, meu foco hoje não pensar em alguma outra coisa, ou pensar só no treino, ou me concentrar no ritmo que eu tenho que correr, ou pensar na respiração. Acho que aos poucos vai desenvolvendo isso. Falando ainda sobre dispersão, a gente vive hoje num mundo que tem uma abundância muito grande de dados, e especialmente essa geração que tem hoje aí entre seus... Eu falava entre seus 18 e 30 anos de idade, mas eu acho que eu posso puxar até um pouco para trás, que tá aí hoje chegando na pré-adolescência e até os seus 30 e poucos anos de idade, que é uma geração que já veio com mais contato com a tecnologia da internet, da computação, que é gente que gasta mais tempo, eu acho, até dentro disso, tem uma dificuldade muito grande, especificamente nessa questão do foco, da concentração, porque nós estamos ficando cada vez mais dispersos pela essa abundância de dados que a gente tem hoje. E eu queria te perguntar uma coisa, o que é que você acha que falta e o que transborda, ou seja, o que é que tem de mais, de bom, e o que é que falta, ou seja, o que talvez seja um pouco mais negativo, nessa geração que está aí chegando na sua pré-adolescência até os seus 30 e poucos anos de idade? Eu acho que a gente tem muita informação, né? A gente consegue hoje buscar tudo que a gente quiser, a gente consegue, né? Então, essa informação palpável é muito o lado bom. E o lado ruim é que você que seleciona, né? O que você quer. Ruim e bom, né? Porque você que faz a escolha. Mas essa abundância de informação, eu acho que é um ponto positivo, assim, né? E que facilita muitas coisas. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é justamente isso, né? Todo mundo tem voz, então todo mundo é o melhor naquilo que faz e transmite a verdade dele. Então acho que a gente tem que ter um pouco mais de clareza para buscar, mas quem é a pessoa? Ela tem informação para isso? Vale a pena eu absorver esse conteúdo ou não? Qual é a fonte que essa pessoa está falando?
Então, acho que essas coisas a gente tem que parar e refletir, né? Não só absorver. Então, o lado, resumindo aí a sua pergunta, o lado bom é ter o conteúdo e o lado ruim é não ter um filtro. O que a Bruna de hoje diria pra Bruna de 10 anos atrás? Nossa, essa pergunta é legal. Olha, eu não sei, viu? Eu acho que talvez continua que você vai chegar onde você nunca imaginou. Passa por tudo que você vai chegar onde você nunca imaginou. Talvez seja isso. E o que ela diria pra Bruna de 10 anos no futuro? Eu acho que também seguir com os valores, independente do que aconteça. Isso acho que é muito importante. A base, sempre manter a base, sempre manter os valores, sempre manter as pessoas que fazem diferença na vida. Isso é muito importante. Bruna, diz aqui pra mim, qual é a sua característica que você considera mais forte e a que considera mais fraca? A mais forte é a resiliência. A mais fraca é justamente... às vezes eu perco o foco um pouco não na hora do treino, mas na organização da rotina diária, assim, sabe? Eu, às vezes, preciso me concentrar, porque eu começo a fazer uma coisa, daí eu vou fazer outra, e isso é uma coisa que eu estou trabalhando para melhorar. Então, esse desfocar sem ser o treino é o meu principal problema, assim. É engraçado, porque no treino eu sou muito focada, disciplinada e tudo que envolve. E a minha rotina diária precisa melhorar. Mas eu acho que a gente está em constante evolução, e isso é muito importante. E em busca de equilíbrio também, o que também é importante, né? Eu vivo muito essa questão dessa organização mesmo, de produtividade diária em si, porque já tem muito tempo que eu não trabalho de carteira assinada, por exemplo, não trabalho numa empresa, acabo prestando mais serviço como freelancer e trabalhando aqui, fazendo esse procrastinador aqui, esse podcast acontecer. E é muito complicado você gerir essa questão de rotina, né? E querendo ou não, se você não tem rotina, você acaba ficando fadado àquela questão de humor de cada dia que a gente falou e tal. E você falou mais cedo sobre a questão de você já ter alguns pódios aí na sua carreira. Eu queria te perguntar, como é que se forja um atleta campeão? O que ele precisa ter para ser campeão? Eu acho que é esse trabalho diário, né? Essa dedicação, a rotina, né? É justamente isso que você falou, assim. A gente não ter rotina é um pouco complicado, por isso que a gente precisa de um direcionamento. E aí entra o papel do treinador, né? Da equipe que você está inserido, para justamente ter essa rotina, definir isso, né? E conseguir ter um desempenho legal sem entrar nesse, ai meu Deus, eu não tenho rotina, não sei que dia que eu vou fazer tal coisa, e aí acabar não conseguindo ter uma programação. Mas eu acho isso, assim, o mais importante é ter profissionais que acompanham, que orientam, né? E bons profissionais, e principalmente a dedicação diária e pensar que é a longo prazo, né? É muito difícil a gente ter um resultado momentâneo, né? Se você, como você está conversando aí com vários atletas, todos têm uma história, todos começaram a construir devagar, e a gente não pode... Se a gente busca resultado momentâneo, ou a gente machuca, ou acaba se frustrando, né? Então, eu acho que ter em mente que as coisas são a longo prazo, né? E, às vezes, uma prova que você não foi tão bem vai te ensinar mais do que uma que você foi bem. Então, para mudar algum caminho, para rever alguma coisa... Então, acho que é isso, você sempre pensar nesse longo prazo
e aprender com cada coisa que acontece. Eu conversei aqui com o atleta Juninho Ferreira, ele abriu essa temporada aqui de entrevistas, ele é meu amigo e ele falou sobre isso. Eu perguntei pra ele se ele acreditava que a gente aprende mais na derrota ou na vitória. E ele falou que na derrota, no fracasso, é onde a gente aprende muito mais. E agora eu queria entrar aqui na parte final da nossa conversa, onde eu tenho algumas perguntas que elas são um pouco mais provocativas, um pouco mais filosóficas também. E eu queria saber de você, Bruna, o que é o fracasso? O que é o fracasso? Eu acho que você não conseguir atingir seus objetivos, né? Diante do que você trabalhou. E o que é o sucesso? O sucesso é justamente você conseguir alcançar o que você sempre almejou, né? Eu acredito nisso. E principalmente da forma mais honesta possível, né? Da forma mais honesta possível, não, de forma honesta, né? Porque para mim não existe outro caminho. Ser o melhor pra você ou o número 1 da cidade? Melhor para mim sempre. Você falou mais cedo que a coragem é um aspecto importante pra você. E eu queria saber, Bruna, o que é o medo? O medo é justamente o que acaba freando muita coisa, mas eu acho que ele é muito necessário. É muito importante ter medo para ter limite. Você não pode ser uma pessoa totalmente destemida, porque senão você acaba não tendo freio, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi uma vez com um amigo que pedalava comigo. Justamente por isso, assim, a gente pedala na estrada e é bem perigoso, né? A gente se expõe muito e eu não tinha, assim, esse medo, essa preocupação de estar pedalando do lado passando caminhão, e às vezes eu me arriscava muito estando mais perto, né, não tão longe dos carros, ficava ali naquele meio fio, e ele pegou e ele me falou isso, ele falou assim, olha, o medo é muito importante, você precisa ter medo e para você conseguir ter esses limites. E aí eu guardei isso para a vida, assim, então eu sempre, eu acho que é muito importante, eu não vejo como algo muito negativo, não. E quando a gente enfrenta o medo, que é necessário também, depende muito do grau, né? O medo não pode te paralisar, mas ele tem que te dar um freio. Acho que isso resume bem. E como vencer ele? Como vencer o medo? Então, justamente enfrentando, né? Eu acho que a gente tem que enfrentar e ter confiança para enfrentar o medo. Eu tive uma queda uma vez de bike também, que acabou... Eu fiquei com muito medo de voltar a pedalar. Eu caí numa velocidade bem alta e aí acabei só ralando, assim, não tive nada muito sério, mas depois para eu voltar, a bike começava a acelerar um pouco, eu freava. E aí eu fui aprendendo a lidar com medo, mas com confiança, né? Então, acho que é muito importante vencer o medo, ter ferramentas e ir desenvolvendo ferramentas para vencer o medo. Acho que o medo ele é até um fator interessante para que a gente fique mais concentrado, mais atento, né? Sim. Eu sou uma pessoa bem cautelosa, assim. E justamente porque aprendi com isso. O fato de não ter medo já me causou problemas. Então, eu sou uma pessoa mais cautelosa nesse sentido. E eu acho muito importante. Tem gente que acaba, né, demonizando. Não pode ter medo. Pode sim. Pode e deve. O medo não pode te parar. Mas você tem que ter um pouco de medo, sim. Bruna, o que é o amor? O amor acho que é o que move tudo, né? É muito importante a gente viver com amor, ter amor, estar ao lado de pessoas que te amam de fato. Isso é fundamental. Existe sucesso sem o amor? Acho muito difícil. Acho que não. E como é que faz para ser feliz, Bruna? Para ser feliz, eu acho que curtir cada momento
E cada passo, cada pessoa, acho que é muito importante a gente valorizar tudo, né? Desde as coisas ruins até as coisas boas, mas eu não acho muito difícil ser feliz, não. Quem convive comigo sabe, assim, eu sempre agradeço todos os dias e eu sou muito feliz. Eu sempre uso, assim, sabe, uma coisa, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E eu sempre penso assim, se eu morrer amanhã, eu vou ter feito tudo que eu quis na vida, assim. Eu sou uma pessoa muito feliz e falo isso sem problema nenhum. Seria a simplicidade a chave da felicidade? Ah, eu acho que sim, viu? Porque a felicidade está dentro da gente. A gente não precisa ter muita coisa para ser feliz. A gente precisa estar bem, estar rodeado de pessoas do bem e curtir o momento, assim. Eu falo que é sempre assim, né? Fui aprendendo isso ao longo da vida. Não interessa onde a gente tá, não interessa o que a gente está fazendo. Se a gente está feliz, tá tudo bem. Então, a gente transforma os lugares, a gente transforma os momentos com a nossa presença. Isso é muito importante. Agora uma pergunta que eu fiz só para um convidado aqui até agora, que foi o Rafael Fratini. Lá no episódio, eu não lembro o nome, mas ele foi a segunda conversa que eu fiz aqui. Bruna, o que é a verdade? Não o que é verdade, mas o que é o conceito da verdade? Olha, o conceito da verdade, eu acho que é você viver o que você acredita. Então, se viver o seu propósito mesmo. Então, se você é uma pessoa, como eu, no caso, eu sou uma pessoa feliz, e eu falo isso aqui para você como eu acabei de falar, e aí você me encontra na rua e eu sou uma pessoa totalmente ao contrário do que eu falei, eu sou uma mentira, seria uma mentira. Então é isso que eu acredito. Como é que você gostaria de morrer, Bruna? Ah, nossa, não sei, viu? Dormindo pode ser. E agora, para encerrar aqui a minha última pergunta, antes de eu te pedir para dar um recado final, o que é a vida? A vida é um grande presente, né? Acho que a gente é presenteado com a vida e a gente tem que fazer dela o melhor possível e tentar fazer a vida das outras pessoas também um pouco melhor. Isso é o que me motiva todos os dias, é o que me move acima de tudo, tentar melhorar a vida das pessoas que eu convivo, sendo pela minha experiência, sendo pelas minhas palavras, sendo pela convivência. A vida é isso. E aí, eu queria que você me dissesse aqui uma coisinha que eu acabei de lembrar, inclusive, antes de você nos dar um recado final, eu queria que você contasse pra mim a história dos pães que você prometeu de me contar. Eu tava esperando, eu falei, ele vai terminar e não vai perguntar nada do pão. Então, na verdade, assim, minha mãe, ela gosta muito de cozinhar e quando ela se aposentou, a gente começou a fazer os pães, a comercializar os pães que ela faz. E aí agora a gente está desenvolvendo isso. Eu, meu namorado Murilo, minha mãe e meu pai e meu irmão também ajudam na entrega às vezes. E a gente está desenvolvendo uma empresa aí e trabalhando, desenvolvendo receitas, coisas saudáveis. E é isso, assim, a gente está entrando numa nova perspectiva e também buscando essa diversão, buscando levar saúde para as pessoas. Esse é o nosso propósito. Eu vi lá no Instagram, tem uma cara maravilhosa, assim. Eu achei bonito demais. É gostoso, viu? Eu sou meio suspeita para falar, mas é bom.
Agora eu queria te pedir para dar um recadinho final aqui para os nossos queridos procrastinadores e fazer um jabá das suas redes sociais e das redes sociais desse projeto dos pães que vocês têm também. Fica à vontade para falar o que você quiser e para divulgar o que você quiser divulgar também. Pô, legal. Bom, primeiro eu acho que para os procrastinadores, eu acho que e aos poucos a gente consegue ir mudando. E se você... Acho que é o que você falou, né? Todo mundo tem um pouco de procrastinador e tem que buscar sempre a evolução. E comemorar cada passo que você dá é muito importante para ir conquistando seus objetivos. Então, acho que ter objetivos claros e comemorar cada vitória, isso vai aos poucos melhorando e sempre a longo prazo, né? Então isso é muito importante. Agora, as redes sociais é Bruna_Man, meu sobrenome é MAHN. Eu posto um pouquinho dos meus treinos, da minha vida, da minha rotina. Tento levar um pouco de informação dos profissionais que trabalham comigo, né, nessa parte aí do treinamento, que tem muita gente que trabalha, né? Até aproveito aqui para agradecer toda a minha equipe. E a Manduca, que é a nossa empresa de pães, né? Artesanais. Então é Manduca, porque é MAHN também do nosso sobrenome. E Manduca era o apelido do meu avô. E por coincidência também, quando a gente foi buscar o nome da empresa, manducar é comer, né? Então a gente brinca também com o verbo manducar na manduca, né? Não bom. sei se você viu alguns posts, vem manducar com a gente e tal. Então a gente brinca um pouco com isso. E aí a gente fez essas analogias, porque meu avô sempre foi um grande exemplo pra gente, assim, como pessoa, e todos esses valores que eu tenho, acho que muitos vieram dele, assim, de aproveitar a vida, de ser sempre feliz e buscar os resultados, e enfim, tudo isso que a gente conversou, e a gente quis homenageá-lo na nossa empresa aí. E é isso, a gente por enquanto vende pães aqui em Campinas, e agora começamos a abrir para outras cidades, alguns empórios, mas é isso, assim, são pães diferentes, bem, bem gostoso, e a gente está crescendo aí, bem legal. Eu vou deixar todos os links da Bruna, pessoal, na descrição aqui desse vídeo, que vai ter vídeo no YouTube também, e do podcast. Não importa onde você está ouvindo, na descrição aqui vão ter todas as redes. Eu já quero agradecer demais por ela ter aceitado o meu convite, ter vindo aqui ter uma conversa poderosa. Eu sei que você que chegou até aqui, que é um ouvinte raiz, que realmente apoia este projeto, tá encantado com essa conversa e tá muito feliz. Eu queria pedir a Bruna só mais uma coisa, que é sempre que ela tiver em mente algum atleta, alguma pessoa ou quem quer que seja que ela acha que a gente pode conversar e ter uma conversa muito interessante aqui, que ela me diga, porque isso é muito importante, Bruno, isso é algo relevante demais pra mim. É o que eu disse pra Mariana, eu vou te dizer também. Eu sou de uma geração que às vezes eu não só de uma geração, não é uma questão de idade, mas de bolha mesmo de redes sociais e de internet. A gente fica muito preso nessa questão dos algoritmos, a gente acaba ficando muito dentro de bolhas e às vezes eu não consigo ter o contato com pessoas incríveis que podem estar vindo aqui pra gente conversar. E se você tiver alguém em mente, eu queria te pedir que você sempre me fale sobre isso ou me mande uma mensagem. Ó, Pachecão, aqui, ó, esse cara aqui é muito massa. Às vezes uma pessoa que não tem tanto um trabalho na internet, eu não tenho esse preciosismo. Só vou trazer gente que tem 100 mil seguidores no Instagram. Isso não faz sentido. Eu não tô procurando números, eu tô procurando histórias. Tô procurando um mindset legal, tô procurando alguém que tenha algo pra dizer para as pessoas que escutam esse podcast, que sabem que ele trata de desenvolvimento pessoal, que sabem que ele trata de mudança de comportamento. E eu vou agradecer mais uma vez demais
Gente, se você tá ouvindo e chegou até aqui, considere compartilhar este podcast. É muito importante. É só graças a vocês que eu consigo chegar em pessoas como a Bruna, que vem aqui, que tem uma disposição assim fora de série para doar 1 hora e meia do seu dia para conversar com o Pachequinho e para levar essas palavras de sabedoria para vocês. Então considere apoiar este projeto, considere compartilhar este conteúdo, mostra para os seus amigos que precisam ouvir as coisas que ela disse, mostra pro papai, pra mamãe, pro vovô, pro periquito, coloca numa caixa de som assim, ó, e bota bem alto pros seus vizinhos ouvir e fala para eles: ô, você tá ouvindo aqui, ó, é o Pachecão lá, tá conversando com a Bruna. Cola lá no Instagram, inclusive @o.procrastinador no Instagram, facebook.com/oprocrastinador. Se você já me ouviu falando facebook.com/procrastinadores, ignore. Tem alguns episódios aqui do podcast que eu falava sobre essa outra página, mas por algum motivo que eu não entendi ainda, o Facebook deletou aquela página. Então eu tô com outra agora, a gente tá começando a crescer lá, que é o facebook.com/oprocrastinador, Instagram, @o.procrastinador, medium.com/procrastinador, vários textos que eu escrevi lá. E se você for lá no Instagram, na bio do perfil tem o link do canal no YouTube. Eu ainda não tenho seguidores lá no YouTube o suficiente, não tenho inscritos lá o suficiente para ter uma URL personalizada. Por isso que eu não falo aqui youtube.com/oprocrastinador, porque eu ainda não tenho essa URL, mas em breve eu terei, porque faltam 12 inscritos, eu acho. Inclusive, você tá ouvindo, vai lá, porque tem podcast a semana inteira. Aliás, tem podcast na segunda-feira, tem vídeo de segunda a sexta, um podcast na segunda, cortes do podcast terça, quarta e quinta e um vídeo na sexta. Então tem conteúdo a semana inteira lá. No Instagram também tem conteúdo a semana inteira. Ou seja, tem muita coisa legal que tá saindo deste projeto e muita gente incrível vindo aqui. E é isso, meus amigos. Muitíssimo obrigado por ter ouvido até aqui. Eu sou Pacheco, vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu não me canso de agradecer e até uma próxima.